Boa tarde a todos. Damos início a mais uma edição do projeto Estradas do Conhecimento com a live com o tema Marco Legal do Saneamento Básico e os Resíduos Sólidos. Com a palavra, o presidente da Comissão de Direito de Infraestrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutor Alexandre Sion, para a abertura e condução dos trabalhos. Muito obrigado, Camila. Boa tarde a todos. É um prazer dar continuidade a esse projeto. Eu sempre procuro dar os créditos para quem merece. Essa é uma iniciativa da Janaína, nossa secretária-geral. Muito bem-vinda. A gente já ouviu vários colegas brilhantes da comissão e temos muitos outros para ouvir. E aqui nós temos dois grandes exemplos, o professor José Cláudio, o Pierre, e para falar de um assunto que é um assunto atual, é um assunto relevante. A comissão, inclusive para quem nos acompanha, sabe que nós fizemos essa semana ainda um grande evento com vários convidados para tratar desse assunto, mas como o assunto merece e a cada um que a gente ouve traz uma perspectiva diferente, entendemos que seria muito pertinente ouvir o professor José Cláudio. Eu vou primeiro só fazer enquanto as pessoas ainda chegam, e antes disso, antes de fazer minha introdução, lembrar a todos de quem quiser acompanhar os eventos da comissão, nós estamos no YouTube, no canal da Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. Nós estamos no Instagram, que é Infraestrutura OAB-MG. Estamos no LinkedIn, também como Comissão de Direito de Infraestrutura, ou seja, tem vários canais para a comissão conversar com a sociedade, para ouvir sugestões, contribuições, e o nosso papel é dividir essas questões que afligem a sociedade no que diz respeito à infraestrutura. Pois bem, vou fazer uma introdução muito rapidamente. O objetivo é, portanto, falar do Marco Legal do Saneamento, que teve, entre outros objetivos, tratar da universalização do serviço de saneamento básico, fortalecer o sistema regulatório no setor, com o objetivo de trazer maior segurança jurídica e atrair investimentos. Aliás, esse foi um ponto que mereceu uma discussão relevante nesse nosso webinar e uma preocupação de garantir uma competição justa entre os diversos players desse processo. Ainda, até o professor Zé Cláudio estava comentando no início, que a lei altera diversas leis, né? Então, ela altera a lei que trata da contratação de consórcios públicos, ela altera a ANA, né? A lei da Agência Nacional de Águas, que aliás traz diversas competências para a ANA, altera a lei que trata do quadro de pessoal, da lei que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, certamente um tema que nós vamos abordar, o Estatuto da Metrópole, e também a participação da União em fundos de projetos, ou seja, tem muito pano para a manga em relação a esse assunto. Em relação ainda nas principais alterações, a lei trouxe uma ampliação da competência da ANA, nós inclusive recebemos o diretor da ANA, eu até brinquei que ele ficou mais para o final do evento e disse, bom, agora que todo mundo falou da ANA, o que a ANA tem a falar sobre o assunto, né? Certamente tem uma carga importante para a Agência Nacional de Águas, tem como meta a universalização do sistema até 2033. Em relação à regulação tarifária, o objetivo é trazer mecanismos para subsídios, porque essa é uma questão sempre relevante, será que esse modelo vai permitir que aquelas regiões menos assistidas ou economicamente menos favoráveis também receberão isso que é, antes de tudo, uma questão de saúde pública? Então, a lei também trouxe esse objetivo. Falou que isso deve acontecer via licitação e tratou da possibilidade dos municípios se reunirem de forma coletiva.
Aliás, essa é uma questão que até foi bastante discutida lá internamente sobre o papel de cada ente, né? Então, muita gente dizendo, mas isso cabe ao município, isso cabe à União. Sob o ponto de vista constitucional, a competência lá do 21 da Constituição é para a União estabelecer as diretrizes e, em matéria de saneamento, da implantação desses programas, é uma competência comum do artigo 23 da Constituição, sem prejuízo lá do artigo 30, no que diz respeito à competência municipal. E tem a questão dos lixões, eu acho que isso, com novos marcos, essa é uma questão que o professor Zé Cláudio vai poder falar muito bem para a gente. Bom, já falei mais do que eu gostaria, vamos ouvir, então, o professor Zé Cláudio, que nos honra com a participação. Por favor. Boa tarde a todos. Senhor, inicialmente eu queria agradecer o convite, né, para a oportunidade de estar aqui participando desse debate, dessa conversa, né, com você, né, elogiar aí a iniciativa da Comissão de Infraestrutura da OAB, né, porque está discutindo vários assuntos de infraestrutura e o de saneamento, que é muito importante. E ao colega aí, Pierre, né, que vai ser nosso debatedor e que a gente tem já discutido há algum tempo essa questão de saneamento. Senhor, você já fez uma boa introdução, né, já enumerou todos os tópicos importantes. Eu estava comentando com você e com o Pierre que a análise dessa lei é uma análise que merece uma análise muito aprofundada, que eu, pelo menos, ainda não tive condições de fazer. Por quê? Porque ela altera 7 leis. Durante os artigos, ela faz remissão a outras leis, né, como não só que você citou aí dos consórcios, mas também a questão da responsabilidade fiscal. Ela remete a alguns artigos da Constituição, além dos 23, 30, dos 175 também. Então, é muito complexo. A gente precisa realmente aprofundar nessa discussão. E eu acho que essa é uma boa oportunidade e devemos continuar aprofundando para entender melhor. A primeira coisa que eu gostaria de falar, de âmbito geral da lei, que ela trata do saneamento básico, né? Lembrando que o saneamento básico, pela própria 11.445 de 2007, define que saneamento básico é o sistema de abastecimento de água potável, é o sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, coleta e disposição final do lixo domiciliar e da limpeza urbana, e do sistema de drenagem urbana. Então, nós temos aí essas quatro vertentes. O saneamento no Brasil, historicamente, ele vem sendo tratado muito mais como uma questão só de água e esgoto, né? A questão dos resíduos sólidos, menos, e de drenagem, menos ainda. A questão de resíduos sólidos teve aí um desenvolvimento melhor com a Lei 12.305 de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós vamos dar o foco maior. Mas é até muito importante lembrar que essa lei ela fez uma modificação em definição da 11.445, que me pareceu muito importante. Que antes o artigo 19 dizia saneamento básico é isso, isso e aquilo. Agora ele falou, saneamento básico são serviços públicos. Então, é sempre bom lembrar que saneamento básico é serviço público, agora é explícito na lei. Então, quando o pessoal fica falando de privatização do saneamento, de privatização da água, eu acho que só cria confusão. A água também é um bem público, é um bem coletivo. Então, ele não pode ser privatizado. E o saneamento também, a lei está dizendo, é público, ele não pode ser privatizado. O que pode ocorrer são algumas formas de concessão para a iniciativa privada, que, aliás, já vem ocorrendo, isso não é novidade, né? Nós vamos falar na área de resíduos sólidos, que é a que mais ocorre, mas mesmo na questão do sistema de água e de esgoto, nós já temos várias experiências no Brasil há muito tempo. Elas não são muito expressivas, né? Segundo o SNIS, aí, a iniciativa privada na questão de água e esgoto é só cerca de 6%. Realmente, essa legislação ela dá um incentivo maior à participação da iniciativa privada do que vinha acontecendo, né? O pessoal fala muito em segurança jurídica, que a iniciativa privada, para participar mais dos sistemas, aí, principalmente de água e esgoto, precisariam de ter mais segurança.
O que está sendo mais polêmico nessa legislação vamos dizer, a supressão dos contratos de programa, porque os municípios eles podem fazer contrato de programas com as companhias estaduais, não é? E isso é sem licitação. E o que a legislação vem exigir agora é que todos os serviços públicos de saneamento devem ser objeto de licitação. É claro que tem pontos positivos e negativos, então acho que é muito importante debater isso, né? Porque nós sabemos que onde né, o pessoal está falando aí, é verdade, do SNIS, nós temos aí 30 milhões de uma população brasileira sem acesso ao sistema de abastecimento de água potável, temos 100 milhões de brasileiros sem acesso à rede coletora de esgoto, né? E quase 150 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. Mas é preciso também lembrar onde que essas pessoas estão. Onde que estão os 30 milhões sem abastecimento de água potável? Não são nas grandes aglomerações urbanas, ou pelo menos na classe média ou na classe alta. Estão em pequenos municípios, principalmente no norte do Brasil, e também nas áreas periféricas das grandes cidades, né? Essa população de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água não é uma população que tem capacidade de pagar. Então, fica uma primeira pergunta, se a iniciativa privada vai ter interesse em trabalhar, né? A gente sabe que o principal objetivo sempre foi, de toda a legislação na área do saneamento básico, e agora essa alteração repete isso com muita ênfase, é a universalização. Nosso desafio é saber como que nós vamos chegar numa população carente, né, que é a mais carente do serviço de saneamento, que não tem uma capacidade de pagamento e que, portanto, isso deveria estar suportado pelo setor público. Mas, feita essa primeira abordagem de maneira geral no saneamento, vamos focar na questão dos resíduos sólidos, né? A lei que altera o marco legal do saneamento, ela trata de alguns artigos da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente lá do artigo 54, porque nós sabemos que a Lei 12.305, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, ela deu um prazo de 4 anos para que não fossem mais lançados resíduos em lixões. Quer dizer, na verdade, o que a lei diz é que, a partir de 2014, todos os rejeitos deveriam ser dispostos em disposição final adequadamente do ponto de vista ambiental, que seriam os aterros sanitários. É interessante lembrar também que a lei, a 12.305, de 2010, ela diferenciou resíduo de rejeito, né? Ela foi, eu acredito, um passo muito importante de dizer, olha, o rejeito é todo resíduo que não tem viabilidade técnica ou econômica para sua reutilização, ou para o seu reaproveitamento, ou para reciclagem. Porque nós sabemos que os resíduos têm valor agregado, eles têm energia, eles têm valor agregado. À época, o Brasil já tinha uma experiência muito grande aí com as latinhas de alumínio, né? O Brasil era dado como campeão aí na reciclagem de latinhas de alumínio, né? Porque nós sabemos que você produzir o alumínio a partir da matéria virgem, da bauxita, e se comparar a partir da latinha de alumínio, do alumínio pós-consumo, temos uma economia de energia de mais de 90%. Então, tem muito valor agregado, isso nunca foi problema, né, para esse tipo de resíduo. Mas nós temos outros resíduos que, ainda que eles sejam recicláveis, muitas vezes eles não têm viabilidade econômica. O caso do vidro em Belo Horizonte é um exemplo, né? Eu tenho o vidro, ele é reciclável, mas como a distância da indústria de reciclagem de vidro estão muito longínquas da cidade de Belo Horizonte, o frete ficava mais caro do que o preço que o reciclador pagava. Então, não tinha viabilidade econômica, acaba indo para o aterro sanitário.
recentemente, né, uma indústria se implantou em Contagem, né, a Masfix, que ela está comprando de cooperativas e associações e de grandes geradores. Mas para nós que estamos nas nossas casas, a coleta seletiva ainda não consegue dar uma boa destinação. Então, ainda temos muito vidro indo para os aterros sanitários. Muitas pessoas interpretaram esse artigo 54 como se fosse acabar com os lixões. Bom, nós temos que explicar o que é acabar com os lixões. O que a lei previa é que nada mais deveria ser lançado em lixões, né? Até sendo exigente, dizendo, olha, o que não serve para reciclagem, o que não serve para reaproveitamento, e que eu vou chamar de rejeito, tem que ir para aterro sanitário. Agora, a recuperação dos lixões, que são muitos, aí os prazos foram dados só na primeira versão do plano, que acabou não sendo oficialmente aprovado. A lei, o novo marco legal, ele modifica isso. Ele diz que o prazo para não lançar mais os resíduos ou para lançar os rejeitos em aterros sanitários é 31 de dezembro de 2020. Então, uma lei que foi aprovada dia 15 de julho fala que o novo prazo é dezembro de 2020. Ora, e ele diz, exceto para os municípios que já têm um plano municipal, intermunicipal, regional ou metropolitano de resíduos sólidos e que já pratiquem a cobrança por esse serviço. Ora, nós sabemos que nós temos muitos municípios, né, que não têm o plano e nem fazem essa cobrança. E eles não vão resolver isso nesses 3 ou 4 meses que nos restam. Então, na verdade, eu estava comentando com o Pierre que essa foi um prazo estendido como uma vitória de pirro. Na verdade, mudou pouca coisa. Eu acho que, sim, para aqueles municípios que já têm o plano, mas ainda não conseguiram viabilizar, ele vai ganhar um pouco mais de prazo, porque, na verdade, para as capitais e para os municípios das regiões metropolitanas, esse prazo foi estendido até 31 de dezembro do ano que vem. Para cidades com mais de 100 mil habitantes, até 2022. E para todos os municípios, até 2024. Essa é a meta mais ousada que nós temos aí para resíduos sólidos, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Hoje até houve uma apresentação pública, ele já está disponível para consulta pública. Ele, na verdade, tem muitas metas, a não ser essa, que é uma meta, vamos dizer, para todos 5.570 municípios, esse prazo é até dezembro de 2024. Nós temos outras metas, né, na questão da autossustentabilidade financeira dos gestores, dos órgãos, né, competentes aí para coletar os resíduos sólidos urbanos, que são os domiciliares mais o de limpeza urbana. Ele vai dando prazos com percentuais que vai até 2040. Né? A questão da coleta seletiva, que é uma questão muito importante, também vai dando prazos progressivos, eu achei isso muito interessante, mas também que vai até 2040. Então, nós temos um grande desafio aí, primeiro, para a universalização. É importante lembrar que, no caso de resíduos sólidos urbanos, não é? Os dados do Sistema Nacional de Informações, e que foi contemplado no diagnóstico aí da proposta do Plano Nacional, é que 98% da população urbana do Brasil dispõe de coleta de resíduos sólidos urbanos, o que é uma performance muito boa. E se você considerar a população total, que não só a urbana, mas a urbana e a rural, um índice de 92% de coleta. Então, eu até poderia dizer que, né, do ponto de vista da coleta de resíduos sólidos urbanos, lembrando que esses são só os resíduos domiciliares e os de limpeza urbana, quer dizer, dos logradouros públicos, nós estamos bem na fita. O nosso grande problema é a disposição final, né? Nós temos aí ainda 1.800 municípios lançando em lixões e mais uns 1.500 lançando em
em aterros controlados, que de controle só tem um nome, porque nós sabemos que o aterro controlado não controla o chorume, não controla os gases, só faz o recobrimento. Então, nós temos aí mais de 3 mil municípios ainda irregulares. Esse é um grande desafio. Se a gente focar, inclusive, em Minas Gerais, né, que né, na FEAM eu tive uma boa experiência com isso e continuo acompanhando, o estado de Minas está na média brasileira, aí não em números de municípios, porque em número de municípios está a mesma coisa. Dos 853 municípios de Minas Gerais, nós temos aí 450 que estão dispondo adequadamente os seus resíduos sólidos urbanos. E nós temos aí, então, uma outra metade, né, mais ou menos de 400 e pouco, que estão dispondo ainda inadequadamente, em lixões ou né, os chamados aterros controlados, como eu disse, que de controle tem pouca coisa. Então, nós ainda temos um desafio muito grande. Agora, se a gente pensar do ponto de vista quantidade de resíduo, Minas também está na média brasileira. Tem aí cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos gerados aqui no estado, como gerados no país, que estão sendo dispostos adequadamente. Então, o que a gente percebe? Que as grandes cidades, elas estão resolvendo o problema. Eu diria que as maiores cidades no Brasil e também aqui no estado de Minas estão dispondo adequadamente. E o grande desafio está exatamente nos pequenos municípios. Ora, em Minas, nós temos 70% dos municípios, 700 municípios com menos de 30 mil habitantes. São municípios que têm carência não só de recursos financeiros, mas também de recursos humanos. Então, é realmente um desafio de como resolver esse problema. Há uns 10 anos, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, o CETEC, que infelizmente foi extinto, o CETEC fez um trabalho muito interessante do ponto de vista de análise de viabilidade econômica e fez esse trabalho para o Ministério do Meio Ambiente, que divulgou, que não tem viabilidade econômica você fazer um aterro sanitário para uma população com menos de 100 mil habitantes. Para você ter uma viabilidade econômica, você precisaria de uma população dessa. Nisso, o novo marco legal, ele ressalta um ponto importante, que vem da lei dos consórcios, que é a necessidade dos municípios se consorciarem para resolverem isso. Na questão dos resíduos sólidos urbanos, a gente sabe que essa foi uma tendência internacional e essa é uma tendência nacional. Eu vou dar o exemplo maior que eu conheço, que é do estado do Rio Grande do Sul, onde eu tenho centenas de municípios mandando seus resíduos sólidos urbanos para um único aterro sanitário, no município Serra do Leão, numa antiga mina que tinha lá. É um aterro privado. Os maiores aterros que nós temos no Brasil, aterros sanitários, inclusive no estado de Minas Gerais, são aterros privados. Aqui na região metropolitana, nós temos um aterro que iniciou uma PPP, Pierre estava na prefeitura, conhece isso bem, uma PPP da Prefeitura de Belo Horizonte, da SLU, da Autarquia Municipal, com uma empresa privada, que instalou um aterro sanitário na região metropolitana, no município de Sabará, que hoje recebe resíduos sólidos da maior parte dos municípios da região metropolitana, e que, da última vez que eu estive lá, em 2018, estava recebendo, inclusive, do município de Resende Costa, que está, sei lá, quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. É um município pequeno, mas certamente tem mais viabilidade econômica ele mandar esse resíduo para um aterro sanitário licenciado do que construir um aterro sanitário. A própria FUNASA, que trabalha, que é responsável pelo saneamento básico para os municípios até 50 mil habitantes, a própria FUNASA desistiu de financiar novos aterros sanitários, porque no programa de avaliação que foi feito, inclusive com o TCU, mostrou que 70% dos aterros sanitários que eles financiaram, implantaram para municípios até 50 mil habitantes, 70% viraram lixão. As pessoas esquecem que o aterro sanitário
é uma obra de engenharia, não é? Ela precisa do suporte técnico para operar aquele aterro. Aqui em Minas nós temos o caso mais crítico que eu conheço, que foi o de Varginha, né? Que foi um município que é até maior do que, né? Um município aí da ordem de 100 mil habitantes, que foi financiado pelo governo federal um aterro sanitário e que depois virou um lixão. A iniciativa privada, então, já está na parte de disposição final, ela é que domina a disposição final de aterros sanitários, tanto em Minas como no Brasil, né? Agora, o que está se discutindo é que todo o serviço, quer dizer, os órgãos responsáveis pela gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e o órgão federativo que tem o poder concedente é o municipal, é o local, ele tem que fazer uma licitação, né? Ou fazer uma PPP, como foi feito com Belo Horizonte, mas eu acredito que isso não vai mudar muito na área de resíduos sólidos, não, porque a penetração das companhias de saneamento, que as que têm os contratos de programa na área de resíduos sólidos, é muito pequena. A única experiência, não sei se já teve outra, mas até ano passado, a única experiência, a única concessão que a Companhia Estadual de Minas, a Copasa, tinha na área de resíduos sólidos, era Varginha. Eu vi que a Sabesp, a única concessão que ela tem é o município de Diadema. Então, isso não afeta tanto as companhias, quer dizer, eu acho que não afeta nada as companhias estaduais, porque é muito pontual os contratos de programa. Já para água e esgoto, realmente vai impactar muito, né? A gente sabe que a Copasa opera mais de 600 municípios na parte de água e opera aí uns 150 municípios na parte de esgoto, através de contratos de programa, né? É o que está sendo muito discutido, que foi que o presidente vetou o artigo 16, né, que não permite que seja feita a renovação de contratos de programa. Mas na área de resíduos sólidos não acho que isso não tem essa importância. Outros comentários que eu queria fazer das mudanças na lei de 12.305, o que me chamou a atenção é que foi vetado um artigo que permitia que os sistemas de licenciamento fossem licenciados, dava competência para os municípios licenciarem os seus sistemas de saneamento. Isso foi vetado, então a competência vai continuar dos estados, que poderá delegar aos municípios, né? A questão dos planos, que é uma questão muito importante, antes o artigo 19 dizia que a sua revisão tinha que observar o período de vigência do plano plurianual, mas agora falou que ele pode ter um período máximo de 10 anos, então pôs uma limitação. O Plano Nacional está falando, pelo menos a proposta está falando, em 4 anos. Não é? O artigo 20, que foi vetado para a parte de resíduos sólidos, foi muito importante, porque o artigo 20, que saiu do Senado, dizia que alguns dispositivos só aplicavam ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e deixavam, então, os resíduos sólidos e a drenagem de fora desses dispositivos. Mas isso foi vetado. Então, todos esses dispositivos que estão na lei vão se aplicar também aos resíduos sólidos e à drenagem. Tem uma questão aí da questão dos que a gente chama de consórcios, mas hoje o pessoal está chamando de blocos regionais, que o pessoal está questionando muito a constitucionalidade disso. E aí até eu que vou fazer a pergunta aí para os doutos juristas, né? Porque eu entendo que não, porque tem um artigo 8º que me chamou a atenção, o artigo 8º-A, que fala: é facultativa a adesão dos titulares do Serviço Público de Saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada. Então, eu estou entendendo que o município, a autonomia dele não está sendo ferida. Ele vai participar do bloco regionalizado se ele quiser. O governo federal usou um artifício que foi o mesmo utilizado
pela Comunidade Europeia. O governo federal disse, olha, é facultado a você participar do bloco ou não, mas se você não participar do bloco, não tem dinheiro para você. A Comunidade Europeia fez a mesma coisa, né? Inclusive, quando eu estive em Portugal, eu perguntei para o pessoal lá, puxa vida, mas os prefeitos toparam assim? Falaram, tiveram que topar, porque não tinha dinheiro de outra fonte, tiveram que dar seu jeito, né? É bom lembrar também que o Planasa, feito lá em 1970 para água e esgoto, principalmente para a água, fez a mesma coisa. Disse, olha, se vocês não derem concessão para as companhias estaduais, que foram criadas pelo governo federal, né, que lá naquela época todos os governadores eram biônicos, né, se vocês não derem as concessões, não tem dinheiro. Todas as capitais, salvo Porto Alegre, que foi a única que resistiu, todas as capitais, que sempre é o maior filé, deram as concessões. E aqui em Minas, né, 600 municípios. Então, de tudo que hoje o pessoal está reclamando, eles foram beneficiados no passado. As companhias estaduais hoje estão provando do veneno que os municípios que não deram a concessão provaram lá naquela época. É claro que para a parte de resíduos sólidos, é muito importante os consórcios, principalmente por causa da viabilidade econômica. E, para terminar, uma coisa muito importante é a questão da cobrança. Olha, a gente vê pelo SNIS que pouquíssimos municípios têm sustentabilidade. Poxa, é um serviço que é prestado e que tem que ser remunerado. É claro que nós temos que ver as comunidades carentes, etc. Mas buscar sustentabilidade pelas tarifas, e a lei enfoca muito isso, é muito importante. Esses são os principais comentários, fico à disposição das perguntas. Excelente, professor. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Pierre, se o Pierre me permitir, só fazer alguns comentários breves. O primeiro é uma honra sempre ouvi-lo, né? Para quem não... Eu até tenho um amigo que brinca assim, quem não conhece o professor José Cláudio, então não está na área ambiental, né? Porque o professor José Cláudio foi presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, é um profundo estudioso da matéria, tem nos brindado com a sua sempre competente participação na comissão. Então, uma honra recebê-lo aqui, professor. E aí, você tocou, obviamente, de vários aspectos relevantes. Eu queria fazer 2 rápidos comentários. Um é sobre a questão da competência e daquele dispositivo que teve o veto presidencial. E por que eu entendo que, nesse particular, o veto foi adequado? Porque a competência dos entes federativos para o licenciamento já está definida, né? Seja lá no artigo 23 da Constituição, com o artigo 30 para os municípios especificamente, mas também estão no 23, e a lei complementar falou disso, né? Então, se eu trouxer uma lei que diga, olha, essa competência especificamente é do ente federativo XYZ, é provável que ela esteja em falta de sintonia com a lei complementar, que já sei quais são essas regras, atendendo o comando do artigo 23 da Constituição. E aí a gente poderia até falar sobre a questão lá de passado do Estado para o município e tal, porque eu entendo que os municípios têm competência constitucional originária, por força do artigo 30 e do artigo 23. Ainda que não esteja no artigo 24, a gente já ultrapassou essa discussão e os municípios têm essa competência originária. O artigo 9º da Lei Complementar 140 falou dessa questão dos conselhos estaduais, definiu que é a tipologia de impacto local, mas como uma forma de trazer estabilidade, né? Porque senão cada um fica dizendo, eu sou competente, isso aqui, e aí você fica no meio dessa história, e aí onde é que eu vou? Município X, município Y, Estado, mas entendo que o município não precisaria dessa suposta delegação para aquilo que é competência originária. Mas aí eu queria te ouvir numa questão que você falou muito sobre os aterros. Eu tenho uma questão que eu tenho falado há algum tempo sobre a nossa relação com o lixo. E certamente você tem muito mais experiência sobre isso do que eu e vai poder dar a sua visão. A sensação que eu faço até uma brincadeira para dizer que a nossa relação com lixo
ela é uma relação em função de onde ele se encontra. Então, quando a gente coloca o lixo naquela pia da cozinha, ele começa a desaparecer. Aí a gente coloca na área de casa, ele está quase desaparecido, né? Mas a hora que a gente coloca no hall do andar, ele desaparece com um passe de mágica. Então, a gente não quer o lixo, porque ele desaparece, a gente acha que isso não é um problema, e ninguém quer ter uma estação de tratamento perto de casa. Então, a experiência, o que eu tenho visto é que licenciar tratamento, locais de tratamento de lixo é sempre um desafio, porque o município diz, por que é no meu município? Por que aqui no meu bairro? Eu não quero aqui, eu só quero produzir lixo, eu quero na minha sociedade de consumo, consumir, mas eu quero que ele desapareça quando eu coloco no hall do andar. Então, antes de passar para o Pierre, se você pudesse, por favor, comentar a sua visão sobre o licenciamento desse tipo de empreendimento, eu agradeceria bastante. No caso de aterro sanitário, no caso de estação de tratamento de esgoto, cemitérios e penitenciárias, tem o que nós chamamos de NIMBY, Not My Backyard, quer dizer, ninguém quer no seu quintal. Eu também não quero, não. Eu não quero morar perto de nenhuma dessas infraestruturas. Agora, elas precisam existir. Então, é um desafio muito grande para o licenciamento de escolher esses locais para que sejam, né, distantes de comunidades, né? Agora, a falta de planejamento urbano no país é um grande problema. O aeroporto também é outro problema, né? Então, na verdade, a gente sabe que você muitas vezes licencia isso no local mais distante e depois a falta de planejamento urbano leva bairros lá para perto, né? E não adianta, é problema. Olha, eu tenho acompanhado o aterro aí de Macaúbas. É um aterro que foi licenciado, né? Participei lá do licenciamento. Poxa, foi a questão da localização, foi super discutida. É muito difícil se achar uma localização. Belo Horizonte não tem mais essa disponibilidade, tanto é que ele foi em Sabará. Eu tenho ido lá, é um aterro que eu considero um aterro bem operado, tem levado os alunos lá todos os anos, considero um aterro bem operado. Agora, é lixo, né? Lá chega caminhão 24 horas por dia, então é um movimento enorme. Até você espalhar o lixo e compactar, leva tempo, não é uma mágica, você não consegue fazer isso em minutos. E lixo tem cheiro de lixo. Então, aquele bairro que tem do lado, já muito próximo, e que vem crescendo cada vez mais para a encosta próxima, né? O Rio das Velhas separa, o pessoal reclama dos autores. E é mesmo, porque na hora que bate o vento, até aquela quantidade de lixo enorme ser espalhada e tal, o pessoal vai reclamar mesmo. Então, é muito complicado o licenciamento, mas elas são infraestruturas, todas essas que eu citei, que precisam ter. Então, nós precisamos escolher locais adequados, mas uma coisa que falta no Brasil é planejamento, principalmente planejamento urbano. Aí o conflito vai existir mesmo. Tá perfeito, né? Isso para diversas áreas, né? O que, para quem que tem capital, o ideal era você conseguir fazer uma buffer zone, né? Para você conseguir ter uma área de segurança para que, com a evolução, com o crescimento, ele fique mais longe. Isso, para grandes empreendimentos, isso é ainda maior. Né? Você implanta uma atividade de mineração, uma siderurgia, naturalmente a comunidade vai chegar perto, porque ela quer os empregos daquelas áreas, os serviços e por aí vai, né? Eu vou rapidamente, só, desculpa, passar para o Pierre, e depois você pode falar só por conta do nosso tempo. Pierre é nosso coordenador do GT de Meio Ambiente, sempre muito participativo em todos os nossos eventos, super incentivador da comissão. Seja muito bem-vindo, Pierre, e a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade. Nós realmente temos muito a comemorar nesse ano que estamos aí discutindo aspectos relativos à infraestrutura e o meio ambiente ligado à infraestrutura não tem como separar. Obrigado aí ao professor, meu professor lá no mestrado da Dom Helder, uma pessoa que traz
sempre muitas excelentes discussões e que animam muito, né, as nossas ideias e nos propõem a estudar cada vez mais para estar sempre preparados para uma boa conversa como essa. Eu, para me preparar, quando nós íamos falar sobre resíduos sólidos, eu liguei para a SLU, que para mim é muito cara. Eu fiquei 8 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. No período que eu fui secretário de Serviços Urbanos, a SLU ficava administrativamente ligada à minha secretaria, mas eu não tinha nenhuma atividade executiva lá, mas estávamos sempre envolvidos com tudo que acontecia lá na SLU. Então, eu entrei em contato lá com a Andréa Frois, que é a nossa conhecida, conhecida do professor, e falei com ela, falei, Andréa, me dá aí uma informação, e eu vou falar bem da SLU, que a SLU é um exemplo realmente de empresa, a empresa que, em todas as pesquisas em Belo Horizonte, é sempre a empresa mais citada, né, a empresa mais querida, porque, como o próprio senhor falou, quando você coloca o lixo para lá de fora, ele deixou de ser seu. Ou seja, ele passou a ser da SLU. Mas não deveria ser assim, né? Eu produzo o lixo, eu sou o dono do lixo. Eu tenho que ser responsável por esse lixo. E algumas coisas que nós ainda não aprendemos e não fazemos ainda é segregar o nosso lixo, separar o orgânico do seco. Não precisa nem mais ser aquele material específico para ser reciclado. E como o professor bem disse lá atrás, o lixo tem uma característica, o resíduo sólido tem uma característica. O orgânico, o reutilizável, o reaproveitável e o reciclável. Então, se você na sua casa, aí, você que está nos assistindo e que vai saber dessa nossa conversa, separa o seu lixo, coloca o seco de um lado e o orgânico do outro. E o seco, separa o vidro. Hoje, com essa proximidade que nós temos aqui de Contagem, e também porque a SLU está recebendo lá nos pontos de entrega voluntária, né, que são espalhados pela cidade, especificamente entrega para vidros. Esses vidros podem ser aproveitados pelos catadores que vão levar lá para a empresa que vai dar a destinação. E aí eu perguntei a André, e a André me passou algumas informações que eu vou falar rapidamente, e depois eu vou fazer uma pergunta, e tem pergunta que está chegando aqui, e eu vou fazer pergunta dos assistentes também. Então, uma inovação que a SLU trouxe. A SLU hoje está contratando as cooperativas de catadores para a coleta seletiva porta a porta. A SLU vai entrar com os caminhões, ela viabilizou esse processo sem licitação, fez um trabalho com o Tribunal de Contas, demonstrou que isso é um aspecto extremamente importante e tem um cunho social muito relevante, e as cooperativas entram com os insumos e as mãos de obra. Ou seja, com isso, há uma possibilidade, e ela começa a ser presente, de aumentar a capacidade de coleta seletiva na cidade de Belo Horizonte. É um ponto extremamente importante. Relativo aos resíduos, isso é a questão dos resíduos reaproveitáveis e recicláveis, que passam a ter valor econômico. E para essas pessoas que estão envolvidas nisso, tem um valor econômico e um valor social muito grande. Outro ponto importante que ela trouxe lá a respeito de Macaúbas, professor, foi implantada uma área específica lá para transporte e para transbordo e tratamento dos resíduos das URPVs. URPVs são as unidades para recebimento de pequenos volumes, e poda, e os resíduos de construção civil, que infelizmente são de deposição clandestina, não os de deposição organizada, mas aqueles de deposição clandestina, que as pessoas colocam nas ruas, às margens dos rios, etc., que também estão sendo tratados e estão sendo utilizados para fazer a cama da cobertura dos
resíduos lá no aterro de Macaúba. Isso também é extremamente importante. E a colocação de uns novos containers aí na cidade, né, substituindo alguns leves antigos por aqueles mais modernos, onde os caminhões chegam e já recolhem o material tudo mecanizado. Esse também é uma coisa interessante, que começou ano passado e continua esse ano. Agora, só uma questão de números aí, e depois eu vou fazer a pergunta, rapidamente. 650 mil toneladas de lixo recolhido na coleta urbana a um custo anual médio de 100, 120 milhões de reais. A varrição, que corresponde a 473 mil quilômetros manualmente e 48 mil quilômetros mecanizados, a um custo médio aí também da ordem de 110 milhões de reais. Limpeza de 224 mil bocas de lobo espalhadas na cidade, que as pessoas jogam muita coisa na boca de lobo, fazem deposição de resíduos humanos nas redes pluviais, depositam óleo, enfim, um monte de coisa aí que não vale a pena a gente ficar falando. 25 mil quilômetros quadrados de vias roçadas e capinadas. E, só para se ter uma ideia, esse custo anual com deposição clandestina e as coletas nas ORPVs gira aí um custo da ordem de 40 milhões de reais. Então, o orçamento da SLU ele passa fácil aí a casa dos 450, 500 milhões de reais. 100% da frota da SLU hoje, que são as empresas contratadas, são monitoradas por GPS. A SLU sabe a hora que o caminhão sai até a hora que ele vai lá para o centro de tratamento de resíduos de Macaúba e volta para a garagem dele. Tem sensor de presença dos garis nos estribos do caminhão, de forma que isso também tem um controle de segurança. E hoje, né, a nossa cidade ela é atendida 98%, entre 96% e 98% da cidade é atendida com coleta porta a porta. Os outros 4%, ou os 2% a 4% que ainda não são atendidos através de coletas de pontos de entrega. As vilas e aglomerados, hoje elas têm coleta também porta a porta, com caminhões de menor tamanho, que conseguem circular por dentro das vias e outras formas de recolhimento lá dentro. Então, assim, eu falo muito da SLU para dizer que o lixo tem um valor econômico, tem um valor social, dá resultado, tem outras áreas que trabalham para poder utilizar e reafirmar que quem gera o lixo no final das contas, o dono do lixo. Então, eu não posso dispor esse lixo de qualquer maneira, tenho que respeitar determinadas regras, determinados horários, e paga ele. E hoje, no Brasil, nós pagamos relativamente pouco, se a gente olhar em relação à taxa de coleta, né? Isso porque nós, por exemplo, não podemos pagar para o sujeito varrer a rua na porta da nossa casa, e nem podemos pagar para haver capina de mata. A gente só paga pela coleta do lixo porta a porta. Então, o que eu tinha que dizer em síntese era isso. A pergunta que eu ia fazer para o professor, ele respondeu ela lá atrás, mas eu volto a falar aqui, se o Marco trouxe aí um refresco, né? Por um lado, ele traz um refresco para algumas áreas que estão organizadas e, por outro, ele dá um aperto. Eu acredito que não devia ter feito isso, devia deixar. E deveria haver uma cobrança por parte dos órgãos ambientais e dos órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público, para que essas questões funcionassem, e haver uma fiscalização e um controle em cima dos governos para que houvesse incentivo através, principalmente, do Ministério da Cidade, para o planejamento. O que essas pequenas localidades precisam, geralmente, é de um planejamento de engenharia e de uma assessoria para que elas pudessem se unir em consórcio e resolver a questão da gestão dos resíduos em seus municípios.
A pergunta da nossa colega Leila Nascimento, que foi nossa colega também lá na Dom Helder, ela traz a seguinte pergunta, professor. Qual a opinião que o senhor tem em relação aos resíduos sólidos urbanos face ao Covid? Há algum tipo de retrocesso do ponto de vista ambiental? Só um minutinho, só uma questão de ordem. Deixa eu só... Eu vou devolver a palavra, professor, só um minutinho, só para fazer um agradecimento geral aqui. A Leila, inclusive, também é membro da nossa comissão de infraestrutura, né? Não vamos esquecer. Mas só para dar aqui agradecimento ao Luciano, a Leila, a Adriana, Maurício, cadê? A Daniela, Jacobo, André Frois, que até comentou sobre a questão da coleta, nossa amiga Adélia, enfim, todo mundo aí com vários elogios e merecidos, professor Zé Cláudio. Professor, se puder, em 5 minutos, responder e concluir seus comentários, por gentileza. Vou começar da última, que é a da Leila. Obrigado aí pela pergunta, Leila. A questão da Covid tem dado muita polêmica em todos os aspectos, né? E de resíduos sólidos não foi diferente. Até teve um primeiro trabalho da ABS que mostrou que nas capitais pesquisadas a quantidade de resíduos sólidos gerados teria aumentado. Mas a Brelp foi de opinião que, segundo as empresas coletoras, falaram que não tinha alterado. Eu acredito que possa ter reduzido até, porque a parte de comércio e serviços não funcionou, né? Aqui em Belo Horizonte, pelo menos. Então, a gente sabe que a parte de comércio e serviços gera muito resíduos, né? Então, acho que houve a diminuição, quer dizer, a ABS, na verdade, corrigindo, a ABS disse que havia diminuído. Eu acho que diminuiu na parte de comércio e serviços. Nos resíduos domiciliares, eu acredito até que tenha aumentado, pelo menos assim, pela minha experiência pessoal e do meu prédio. Porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas, né, não estão tomando refeições fora, quer dizer, agora já está flexibilizando mais, mas nos primeiros tempos ficou todo mundo em casa, então com muito delivery, gerando muita embalagem, então o lixo aqui no prédio aumentou muito e acredito que, de maneira geral, tenha aumentado. Uma preocupação foi com a contaminação, né? Porque a gente sabe que os materiais, né, as pessoas contaminadas podem contaminar os materiais. Não é uma coisa muito fácil, né, que eu teria, né, de estar contaminado e de pôr a mão na boca, né, e colocar depois no material, né? Ou, né, hoje já se sabe que até pela gotícula da respiração poderia contaminar. Tanto que Belo Horizonte, como muitas cidades, suspenderam a coleta seletiva, propondo uma maior segurança para os garis. Belo Horizonte ainda não voltou, mas Contagem, eu acompanho o trabalho da coleta seletiva de Contagem, Contagem voltou no mês de junho, né? O pessoal está recebendo um treinamento, né, dizendo que tomar cuidado, porque a questão da Covid, né, é terrível, né, conseguiu paralisar o mundo, é muito fácil a transmissão, mas se a gente tiver cuidado, porque nós nos contaminamos só pela boca, nariz e olhos. Então, se eu não levar isso à boca, nariz e olhos, eu não vou me contaminar. E a água e sabão me protegem. Então, é hábito mesmo de lavar as mãos com água e sabão, tem o álcool em gel, mas ter cuidado, né? Então, eu, né, continuo separando, eu segrego meus materiais, continuo colocando, né, e tenho todo o cuidado. Eu vou lá, mexo com todas as embalagens que vêm do delivery e tudo, mas depois eu vou lá lavar minhas mãos com água e sabão para que eu não me contamine. Então, eu acho que, como para tudo, não é só para resíduos, nós temos que tomar todo esse cuidado para não nos contaminarmos, né? Agora, é claro, né, acho que o pessoal vai pela segurança, né, porque o coletor ele tem que estar muito bem treinado, né, ele tem que estar, isso ele já deveria estar mesmo, né, com máscara, com as EPIs, mas devia estar muito treinado para não tomar o cuidado de não
né, não se contaminar, de estar sempre lavando as mãos até para chegar em casa, essas questões todas, né? Mas, aproveitando aí o que você falou, Pierre, eu acho que nós temos um problema muito grande com a remuneração do serviço. Eu não sei os números atuais, mas eu sei que Belo Horizonte, a SLU, com o que ela arrecada, você falou, a gente paga muito pouco, sabe, Pierre? Não tem vergonha de falar, não. Eu sei que nós aqui em Belo Horizonte pagamos muito pouco, porque é um serviço, como você e o senhor falaram, as pessoas falam assim, meu lixo saiu da minha porta, eu não quero nem saber, né? Mas deveria querer saber, né? Porque se ele dispôs inadequadamente, é um retorno negativo para a saúde pública, a contaminação do solo, das águas subterrâneas, das águas superficiais, do próprio ar, né? Proliferação de vetores que disseminam doenças. Então, devíamos estar muito preocupados. Uma coisa que me chamou a atenção no novo marco legal, e que eu não comentei, é que ele fala que deverá ser cobrado à parte, então não deve ser cobrado mais pelo IPTU, pelo que eu entendi, o lote, assim, pela localização do lote, coisa que Belo Horizonte não faz, mas outras cidades já fazem, inclusive Rio de Janeiro. Eu cobro pelo valor não só da sua residência, que seria o IPTU, mas também se você está numa área mais nobre. E eu achei interessante que outro critério que ele dá para cobrar é pelo consumo de água. E eu fiquei imaginando que isso é influenciado pela única experiência que nós temos aqui, que é o consórcio do Vale do Itajaí, por conta da cooperação técnica alemã fazendo de água. Eu, pessoalmente, não concordo. Né? Inclusive, no seminário que teve na Doelda, eu falei isso. O correto seria cobrar pelo que você gera de lixo. Eu acho que, em toda atividade de saneamento, você tem que ter um custo fixo pela disponibilidade do serviço. Então, eu acho que toda a população tem que pagar porque o caminhão passa na porta dele. Ele gerando ou não gerando lixo. Ele teria que ter essa composição. Né? E a outra composição seria pelo que você gera. A quantidade, peso ou volume. Nós temos, pelo menos que eu conheço, poucas cidades, principalmente na Alemanha, que cobram pelo peso. É uma coisa mais sofisticada. Mas nós temos muitas experiências internacionais muito interessantes que cobram pelo volume. Né? Você paga antecipado. Né? O que eu conheci mais especificamente foi de Bruxelas, que eu achei muito interessante. Né? Na época, até tentei convencer o Márcio Lacerda de implantar isso aqui em Belo Horizonte, sem sucesso. Você paga antecipado pelo saco de lixo. Se você compra mais saco de lixo, você paga mais. Se você compra menos, paga menos. E os coletores só coletam aquele tipo de saco de lixo. Então, eu acho que a gente devia avançar mais para induzir as pessoas a gerarem menos lixo, que, aliás, é o princípio maior da nossa lei, a não geração e a redução. Excelente, professor. A gente tem um tempo aqui, infelizmente, mas para eu não perder essa oportunidade, tem vários comentários, sempre gentis, o Joviano está aqui também, membro da nossa comissão, a Daniela, da querida coordenadora de eventos da Abdem, o Aloísio, Maurício Ribeiro, a Beatriz. Oi, Beatriz, seja muito bem-vinda. O Diego, enfim. Então, muito obrigado pela participação de todos. Dar meus recados finais para a gente ter que encerrar. Primeiro, agradecer novamente esse projeto Estradas do Conhecimento. É uma oportunidade muito bacana de ouvir diversos e eloquentes membros da comissão, que eu tenho muito orgulho de ter fazendo parte desse time. Então, professor, muito obrigado de novo. Pierre, novamente, muito obrigado. Dizer que, para nos acompanhar nos canais da comissão, esse vídeo em breve estará no canal da comissão no YouTube, que é a Comissão de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. Sigam também a gente no Instagram, que é a Infraestrutura OAB-MG, e no LinkedIn. Nós teremos vários eventos já programados. Temos um agora para falar de concessões públicas de unidades de conservação, que a gente ainda vai divulgar com o diretor-geral do IEF. Teremos
com o gerente de barragens de mineração da Agência Nacional de Mineração. Nós temos vários eventos muito bacanas para dividir com todos. Muito obrigado, um grande abraço e até logo mais. Obrigado. Obrigado.